mais unção para Deus. Nós estamos nos aproximando da festa de Pentecostes. Vamos realizar a festa de Pentecostes aqui. Eu não sei se é domingo, se é sábado, mas realizaremos a festa de Pentecostes. Fala, Deus, eu não quero nada mais, nada menos do que mais poder, mais unção, mais tudo que o Senhor tiver reservado para mim. Eu quero viver o meu Pentecostes. Nós vamos estar celebrando Pentecostes na nossa igreja no dia 20... Esqueci o dia, vai ser logo depois que nós voltarmos, que é dia 18 ou 17, nós vamos estar celebrando Pentecostes e nós vamos estar celebrando antecipadamente aqui, e eu quero que você esteja conectado com o coração de Deus. Amém? Então pode sentar. Nós acabamos o período da graça, e quando acaba o período da graça, Jesus ele vai encontrar ele chama a sua igreja nas nuvens e a igreja sobe. Nesse momento que a igreja sobe, você viu que a pastora Maristela mostrou, os noticiários daqui, eu recomendo a vocês, eu não sei se vocês têm, tem uma trilogia muito, muito boa, Arrebatamento 1, 2 e 3. Ele é muito boa, essa trilogia, moderna, bem feita, muito em cima da palavra, e seria muito bom vocês verem. Eu esqueci completamente, eu devia ter trazido, porque seria até passado aqui na igreja a trilogia. Se vocês não acharem aqui, eu me comprometo a mandar para vocês, pastor Comino, pastora Vera, me avisam, e eu mando para vocês assistirem todos juntos essa trilogia, Arrebatamento 1, 2 e 3. Mostra muito bem feito, mostra assim as mulheres que estão grávidas, como que elas vão ficar atônitas, né? Ué, perdi, mas não abortei. Muito interessante o filme, muito mesmo. Mostra os acidentes de carros que vai acontecer, enfim, e mostra o noticiário, porque os noticiários vão estar malucos, como justificar o desaparecimento de tantas pessoas. E aqui na Terra fica um caos. Depois eles dão as suas desculpas e arrumam uma forma de justificar esse desaparecimento, principalmente baseados na ufologia, onde vai ser justificado de que aqueles que são mais fracos, os inferiores, foram raptados, e é assim que muitos vão justificar, outros vão justificar com outras coisas, mas a igreja vai ter sido retirada, mas não completamente. Parte da igreja fica. Que igreja? A igreja carnal. Algo absurdo o que eu estou falando? Não, Jesus falou das 10 virgens, 5 vão com o noivo e 5 ficam. Jesus fala o tempo todo de que alguns vão dizer, mas eu preguei no teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, e ele diz, aparta-te de mim, porque eu não te conheci. Por que Jesus não conheceu? Porque são pessoas, é a mesma coisa de Esaú e Jacó, venderam a sua primogenitura, era mais interessante ficar caçando, as prioridades eram outras, era mais interessante as coisas do mundo, e como está escrito em Timóteo, um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não pode se envolver com as coisas do mundo, ele precisa se envolver com as coisas que o general vai mandar. Você não vai ver nenhum soldado no Irã ou em qualquer lugar, quando foram enviados, eles indo tirar férias ou fazendo qualquer coisa desse tipo. Eles vão estar concentrados na guerra o tempo todo. E a igreja que não está concentrada nesse momento de guerra que nós estamos vivendo, está perecendo, sua família está perecendo, seu casamento está perecendo, e essas pessoas vão ficar, e muitos líderes, eu participei e graças a Deus eu parei de ir, quando o Jonas falou, para de ir, porque isso não vai levar a nenhum lugar. Eu participei de muitos debates de Apocalipse em rádio, na Melodia, na El Shaddai, e muitos pastores nos bastidores, eles diziam, eu não falo Apocalipse na minha igreja porque isso assusta. Outros diziam, eu não falo porque eu não entendo, eu nunca estudei, não estou interessado em estudar. Só estudei quando eu estava estudando teologia, mas não me interessa. Outro falou pior ainda, outro falou assim, estudo é alegoria. Eu só ficava olhando para tudo aquilo me dava uma grande indignação, mas eu parei de ir, porque então muitos líderes vão ficar também. Isso eu não estou falando, é a Bíblia que fala e que mostra que parte vai ficar. E essa parte que vai ficar, vai ter alguns vão continuar, essa trilogia mostra isso bem legal, que mostra que alguns vão, poxa, por que eu não ouvi? Por que eu não fui no seminário? Por que eu não fui no workshop? Por que eu não atendei para isso?
vai ter um grande arrependimento e um posicionamento. Alguns não, alguns vão fraquejar diante da perseguição, porque a perseguição vai ser muito pior do que foi em Holocausto, vai ser muito pior do que foi em qualquer outro tempo. O anticristo, no início, quando começar a tribulação, porque como vai ser a cronologia? Lá em Ezequiel, eu gostaria que você abrisse Ezequiel 38, para você entender um pouquinho essa cronologia. E quando você tiver dúvida, pode perguntar, tá? Eu estou indo acelerado para a gente concluir. Em Ezequiel 38, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz é a Rússia, de Meseque, que é Moscou, Tubal, que é a Sibéria. Profetiza contra e diz assim: diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de Roz, Meseque, de Tubal, e far-te-ei que volvas. E aí fala uma sentença contra ele. E aqui no versículo 5 fala de nações que vão se levantar contra Israel. Uma das nações é a Rússia. Hoje a cortina de ferro caiu, e você já sabe que o islamismo, antes a Rússia era, por causa do comunismo, ela era ateia. Hoje, dentro da Rússia, você encontra o islamismo. O islamismo está muito forte dentro da Rússia, e por isso que ela é um dos inimigos que vai se levantar contra Israel. O motivo de se levantarem as nações contra Israel, não existe outro a não ser um motivo religioso. As nações que se levantam contra Israel são por motivo religioso. O islamismo prega que Israel precisa desaparecer, que Israel precisa desaparecer do mapa, e então isso é o ódio de Satanás à nação do coração de Deus. E aqui diz no versículo 5 que os persas, ou seja, árabes, etíopes, África do Norte, Líbia, que é Put, esses nomes que eu estou dando é porque Put é o antigo nome da Líbia. Se você procurar os antigos mapas, e também quando eu falei os nomes de Rússia, se você pegar os mapas antigos, você vai ver que este era o nome dessas nações modernas. Então você vai ter árabes, África do Norte, Líbia, que também pertence à África do Norte, e com eles todos com escudo e capacete, Gomer, que é a Alemanha, e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, que é a Armênia, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Desde muitos dias será visitado. No fim dos anos, o que está escrito aí? No fim dos dias, nos últimos dias, no fim dos anos, essas nações virão à terra que se recuperou da espada. Qual é a terra que se recuperou da espada? Israel. E virão ao povo que se congregou dentre muitos povos. Quem é o povo que se congregou dentre os muitos povos? Israel. Israel em 1948 se tornou nação, e Israel tinha sido espalhado pelos 4 cantos da terra. Então, concluindo para você, está escrito, olha o que está escrito no versículo 16: e subirás contra o meu povo Israel como nuvem para cobrir a terra. E o que está escrito em seguida? Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante eles. Então deixa eu te situar nos últimos dias. Nós falamos de sinais, terremotos, calamidades. Nós falamos de sociedade. Na sociedade, nos últimos dias, será como os dias de Noé e de Ló. Noé tinha dias de violência. Ló tinha dias... Está colocando aqui? Não, tira porque senão se distraindo. Tira um pouquinho. Ainda não é aí.
Dias de novo, vamos voltar aqui. Então, nos últimos dias serão dias nas famílias, dias de Ló, desestrutura familiar, dias de Noé, violência. Está escrito que a sociedade de Noé era violenta, a sociedade de Noé era surda para o Evangelho. Noé falou por 100 anos e aquela geração não ouviu, era uma geração surda para o Evangelho. A sociedade de Ló era como Sodoma e Gomorra. O que é que hoje, quando você fala de Sodoma e Gomorra, o que é que você pensa? Pecados o quê? Sexuais, sodomia, homossexualismo, aberração, em todo tipo de aberração sexual. Então hoje, nos últimos dias, nós vemos pedofilia. A pedofilia como nunca antes nós vemos isso. Nós vemos na sociedade de uma forma terrível, que nem sabem mais como combater a pedofilia. Então nós estamos vivendo dias como Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Sim. Estamos vivendo desestrutura familiar dentro de lares cristãos como viveu Ló? Sim ou não? Sim. Estamos vivendo cristãos apaixonados por Sodoma e Gomorra, como nós vemos nos dias de Ló, que preferiu fazer sua tenda cada dia mais perto de Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo isso ou não? Sim. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão se encantando com a Babilônia? Sim. Por isso que Deus fala em Apocalipse 16, povo meu, sai, e Apocalipse 18, povo meu, sai da Babilônia. E eu vou repetir para vocês, povo meu, sai da Babilônia. Fala, eu preciso sair da Babilônia. Sua mente, seus olhos, seu coração, seus ouvidos precisam sair da Babilônia. Ou senão, como está escrito em Apocalipse, o juízo da Babilônia cai sobre você. O juízo de Sodoma e Gomorra, a despeito de Abraão ter orado, os anjos terem puxado Ló para fora de Sodoma e Gomorra, em parte caiu sobre Ló. Sua mulher ficou como estátua de sal, ficou paralisada, não ficou nem em Sodoma nem livre. Suas filhas, aquela abominação, incesto na casa de Ló, enfim, aberração na casa de Ló. Estamos vivendo dias terríveis, que nós temos um poder de adaptação muito forte, que por um lado é ruim. Ou você, no primeiro dia, você fica chocado com as coisas que você vê. As pessoas lá no mundo ocidental ficaram muito chocadas com o que viram com o Japão nos primeiros dias e paravam para ver. Depois ficavam vendo, comendo, olhava, já não fazia mais o efeito dos primeiros dias. Assim é o homem, insensível. No primeiro dia impacto, segundo dia impacto, terceiro dia impacto, no quarto dia fica normal. Todas as tragédias no quarto ou quinto dia, elas passam para o normal, para quem está fora da tragédia. Só fica real para quem está dentro da tragédia. Essa é a sociedade que a gente vive. Estou falando alguma coisa estranha? Um dia você vê as pessoas todas ali, ficam impactadas com qualquer coisa horrível. Até mesmo aquilo que aconteceu lá no colégio, lá naquele bairro que eu esqueci agora o nome, em Realengo. No primeiro e segundo dia, todo mundo impactado, chorando. No terceiro dia, já via aquilo, isso aconteceu, já via aquilo como algo como não tão impactante como no primeiro dia. Estamos vivendo desapego, é isso que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, que você leu comigo. São dias terríveis que nós estamos vivendo. Então, contextualizei para você sociedade e igreja. A igreja está dessa forma, a sociedade está dessa forma. Agora vamos para as nações. As nações, elas estão desestabilizadas economicamente. O mundo tem pedido por um líder forte, porque sempre o mundo esteve em busca de um líder forte. Por isso que existiu um Mussolini, por isso que existiu um Hitler, por isso que sempre existiu um maluco por aí, porque as nações clamam por alguém forte. Os Estados Unidos, por um tempo, supriu essa necessidade sendo o xerife do mundo. Hoje não é xerife nem dele mesmo, quanto mais do mundo. Então o mundo está clamando. Por um momento olharam para Sarkozy, depois viram que ele não é nada, viram que ele é um banana na mão da mulher, não é nada. E, enfim, olharam para um líder e não viram nada. E o mundo está clamando por um líder.
esse líder vai aparecer. E esse líder é o anticristo. Um homem inteligente, um homem articulado, muito bem articulado com judeus, muito bem articulado com árabes e muito bem articulado com o mundo ocidental, em destaque na Europa. E esse homem vai aparecer e o mundo está clamando por um homem que traga a solução para esse aquecimento global, que traga a solução financeira para a instabilidade financeira, para os mercados financeiros, um homem que traga paz para o Oriente Médio. Mas antes que o mundo clame por paz, algo muito terrível tem que acontecer no Oriente Médio. A última grande coisa que aconteceu no Oriente Médio, que chamou a atenção do mundo, foi a guerra, como chama a guerra? Aquela guerra que teve no Oriente Médio com Israel. Gente, tempestade de areia, aquela última guerra que teve e que chamou a atenção do mundo todo, e os Estados Unidos mandou tanta gente para Israel e mandou tanta gente para ajudar Israel. Hoje existe nos Estados Unidos uma coisa que está escrito aqui em Ezequiel 38 e 39, que Israel não receberá ajuda de ninguém. Isso sempre foi uma incógnita para mim. Quando é que Israel, Deus, não vai receber ajuda de ninguém, se os Estados Unidos sempre entrou em toda a guerra de Israel? É verdade? Os Estados Unidos sempre mandou ajuda para Israel, sempre se envolveu com as guerras de Israel. Mas chegou Obama e disse que não mais se envolveria. Quando ele disse isso, e quando ele mostrou que ele é muito amigo dos árabes e pouco amigo dos judeus, ali eu comecei a ver uma mudança no quadro mundial. E eu falei, o mundo está ficando cada dia mais preparado. Estados Unidos não ajudando mais. Quer dizer que se explodir uma guerra lá em Israel, os Estados Unidos vai negar ajuda, vai mandar pouca ajuda, como está escrito em Ezequiel 38, 39. Quer dizer que isso já é uma realidade, Deus. E aqui fala de um momento, pode falar. Eu vi no YouTube, né, o Obama falando que os americanos não são uma nação cristã. Ele falou isso. Ouviu bem? Não é a primeira vez que ele diz isso. Ele já mostrou, se você acompanhou quando ele foi eleito, ele já mostrou toda a simpatia dele ao islamismo. Quando ele viu que isso ficou chocante, ele parou de falar isso. Mas agora, recentemente, quase perto da sua saída, ele disse que os Estados Unidos não é uma nação cristã. Não é uma nação cristã. Então esse homem já trouxe para os Estados Unidos, já mostrou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos aceitou e se calou. Durante todo o governo deste homem, os Estados Unidos aceitou que ele dissesse isso. E infelizmente no Brasil, o que o Jonas falou outro dia para vocês, o Lula, enquanto estava governando, ele mostrou um absurdo. Nós sentimos vergonha quando nós fomos em Israel, quando ele não foi em lugares importantes para os judeus, e ele foi em lugares importantes para os islâmicos, inclusive no túmulo do Arafat. Quando ele foi, isso foi uma afronta contra Israel. O Brasil, que sempre foi amigo de Israel, está tudo mudando. O Brasil, que sempre foi amigo de Israel, está mostrando toda a sua simpatia. Agora, a nossa presidente também falando do Estado, dando apoio ao Estado palestino, aos palestinos. Gente, onde que... Isso é bíblico. Israel precisa ficar sem apoio, porque faz parte dos planos de Deus. Deus precisa mostrar para Israel que ele vai defender Israel sem apoio dos Estados Unidos, sem a amizade de países como o Brasil, que sempre foi amigo dos Estados Unidos. Mas isso tem trazido uma grande vergonha para a gente. Quando a gente vai para Israel, a gente fica muito constrangido. Inclusive o Jonas pediu perdão para o general, que é sempre o nosso guia. Ele falou assim, perdoa pelo que a estupidez que o nosso país está fazendo. E isso vem, quando você se levanta dessa forma, vem uma consequência muito grande sobre as nações. Porque o Brasil é abençoado pelo apoio que ele dá a Israel. Estados Unidos é abençoado pelo apoio que sempre deu a Israel. Porque isso está escrito, que benditas são as nações que oram e que amam Israel. Mas, falando ainda desse período de Ezequiel 38, 39, porque
é o pontapé para você entrar na tribulação. As nações, essas nações, Líbia, a Pérsia e fala de Irã, de Iraque, essas nações vão se levantar contra Israel. Mas como? E aqui também, lendo o texto todo, fala que o Egito, mas como se o Egito tem um acordo de paz? Mas agora tudo mudou. Mudou toda a política daquele pedaço da África do Norte, daquele pedaço do Oriente Médio, está mudando. Os ditadores que tinham feito, eles são terríveis, mas eles tinham feito um certo tipo de acordo de paz com Israel. Mas agora eles foram tirados, e o que a mídia não está falando é quem está por detrás dessa incitação. Por que o povo que sempre esteve debaixo de ditadores, de repente, todos eles ao mesmo tempo começam a fazer movimentos? Você não acha isso estranho, não? Não? Porque os grupos islâmicos radicais estão por detrás desse, incitando o povo. Foi como quando no tempo de Jesus havia um grupinho incitando todos a falar: crucificam, 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 a mesma coisa. Hoje existe esses grupos islâmicos radicais. Eles se inseriram nesses países que já são islâmicos, mas esses islâmicos radicais estão incitando essa revolta para colocar líderes radicais no poder, para que esses líderes radicais se levantem contra Israel. E Israel está ficando cercado. Quando começou isso no Egito, os nossos amigos em Israel ficaram bem inquietos, falando: e agora? Os vizinhos estão se movimentando, e a Bíblia diz que eles vão se levantar, mas Israel vai conhecer o livramento de Deus. Mas como que Israel, nesse momento que Israel recebe o livramento de Deus, muitos judeus vão reconhecer que é Deus, mas ao mesmo tempo, na política internacional, um homem muito bem articulado vai surgir. E ele vai dizer: se alguém não fizer alguma coisa pelo Oriente Médio, o mundo vai explodir na Terceira Guerra Mundial. Precisamos fazer alguma coisa para que haja paz entre judeus e árabes, porque o mundo vai se assustar com essa guerra, e o mundo vai querer paz entre árabes e judeus. E então todos vão olhar para esse homem, e esse homem vai ser muito simpático e vai prometer para os judeus, tudo isso que eu estou falando está escrito em Apocalipse e em Daniel. E esse homem muito simpático, ele vai falar para os judeus: vamos fazer paz com os árabes, porque vocês precisam sobreviver, e eu tenho uma amizade com eles, e eu vou conseguir, e está escrito que ele vai conseguir, o anticristo, arrumar espaço para que o terceiro templo seja construído ao lado da mesquita. E ele vai dizer: então vamos lá, eu vou deixar todas as apostilas, todos os arquivos, onde estão todas as passagens. Nós vamos ler alguns textos, mas eu vou deixar todos os arquivos com todas as passagens, versículos escritos para você. Eu quero primeiro contar para você entender, porque se eu ficar mostrando muito versículo e você não entender, não adianta. Porque como criança, quando é a primeira vez que você ouve, você tem que falar na linguagem da criança. Eu estou falando que vocês estão sendo introduzidos nesse assunto, então eu preciso primeiro contar na linguagem de vocês, e depois a gente vai para a Bíblia, tá bom? Então ele vai falar o que o judeu mais sonha. Se você perguntar: o que é que você sonha como judeu? Você já voltou para a terra de Israel, já era um sonho. Agora, qual é o seu segundo sonho? Ele vai dizer: o templo. O judeu sempre foi apaixonado pelo templo.